Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, frio em Maringá, na nossa região metropolitana, frio mesmo no sul do estado do Paraná. E nós estamos vivendo, é claro, um dia 13 do mês de junho de 2022. Vamos começar a nossa programação informativa em relação às leis trabalhistas, os deveres e obrigações dos trabalhadores e empregadores. De uma faca de dois legumes, uma avenida, uma via de ida e volta para todo mundo. Bem, sempre tentando melhorar, consequentemente, dentro daquela função que você exerce, é claro, né? Se pensava bastante na diminuição da carga horária de trabalho, de 44 para 40 horas, porque o trabalhador teria 4 horas por dia, por dia, para se fazer algum curso para melhorar gradativamente, mas não é esse o interesse da maioria. Aliás, eu tenho alguns amigos, inclusive, super abastados, pessoas beneficiadas pelo governo, com o caso de medidas judiciais em relação, por exemplo, a empresa que faliu, mas não faliu, a empresa que pediu medidas para se manter o número de funcionários, e eu tenho pessoas bilionárias que não, evidentemente, investem aqui no nosso programa. Não investe porque nós estamos aqui para informar as pessoas que precisam ser informadas, pessoas que precisam saber de seus direitos e obrigações, e, naturalmente, às vezes, essas pessoas que têm as empresas, que eu estou dizendo aqui, elas não têm interesse que esse trabalhador passe a entender de seus direitos e, naturalmente, obrigações para com o seu trabalho, para com a sua função. Então, não tem praticamente nenhum empresário aqui no nosso programa, porque alguns que são donos da verdade, eles querem o trabalhador subserviente, como os grandes países querem o Brasil subserviente, vendendo todas as nossas riquezas, a atual governabilidade federal vende tudo, e um monte de fake news. Nossa, rapaz, que eu não sabia que quando eu chegasse a essa sexagenária idade eu poderia encontrar, e vislumbrar tantas coisas, tantas mentiras, tantas fakes, e que tem pessoas pobre de direita que acredita, coitado, pobre que é de direita acredita naquilo que ele vê e não sabe que é fake, Por isso tem que intervir. O judiciário brasileiro tem que intervir, embora pareça estar um pouco morno aí nessa intervenção, Mas tem que intervir. Tem que intervir porque não pode tanta mentira rolar na cabeça das pessoas que não têm, pessoas que não têm o mínimo de entendimento do significado de fake news. São muitas fakes. Bem, deixa eu trazer o presidente Cícero Carlos Silva. Aliás, boa noite, prazer em tê-lo conosco, presidente. Vamos falar do seguro-desemprego para os trabalhadores, não apenas da sua categoria gráfica, mas os trabalhadores no geral, presidente Cícero Carlos Silva? Boa noite, Oliveira. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas, trabalhadores e trabalhadoras da indústria gráfica, da comunicação gráfica e dos serviços gráficos. Seguro-desemprego, uma coisa interessante, A gente ainda tem muita gente usando desse artifício. É uma boa que o governo ajuda as pessoas. Nós temos no país milhões de desempregados. As estatísticas estão mostrando aí que está diminuindo esse grau de desemprego. A gente quer que isso aconteça mesmo. Tomara que logo, logo, nós tenhamos um mínimo de trabalhadores desempregados, Porque aí sabe que a economia vai gerar melhor, a vida do povo brasileiro pode mudar. Mas, enquanto isso, o trabalhador desempregado, ele sai da sua empresa, não arruma um serviço logo, ele tem essa opção do seguro-desemprego. E o seguro-desemprego, hoje em dia, tem direito os trabalhadores que pelo menos trabalhou 12 meses com carteira assinada. Muitas vezes a pessoa fala na mesma empresa, não necessariamente. Já temos exemplos aqui que o trabalhador trabalhou numa empresa 3 meses, saiu, não fizeram a guia seguro-desemprego para ele, veio até aqui, eu falei, liguei na empresa, tem que fazer. Não, mas ele trabalhou só 3 meses aqui, mas o detalhe é que soma-se o período de registro em outras empresas anteriores. Então, ele precisa ter, para receber
primeiras parcelas do desemprego, pela primeira vez, pelo menos 12 meses de registro em carteira. Aí ele vai dar entrada no seguro-desemprego e vai receber as 3 parcelas dele, né? Na segunda oportunidade, ele pode entrar novamente no seguro-desemprego, uma outra oportunidade. Trabalhou mais um ano e 4 meses, mais 16 meses numa outra empresa, ou em 2, 3 empresas, trabalhou, tem esse período de registro, ele pode, passou esse período, ele pode dar entrada novamente. Na verdade, basta ter 9 meses de registro para que ele dê entrada novamente. O período que é de 16 meses. Então, 9 meses de registro num período de 16 meses. E uma terceira vez, basta ele ter também 6 meses de registro num período de 16 meses para ter direito também, normalmente, da entrada no seguro-desemprego. E daí, consequentemente, não existe limite para dar entrada no seguro. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lógico, se a pessoa entrar várias vezes assim no seguro-desemprego, é porque uma coisa está errada. Ela trabalhou, ela não para de serviço nenhum. Por que a empresa manda embora? Ela precisa se qualificar, melhorar. Porque o seguro-desemprego não é meio de vida. É para subsistência momentânea, enquanto a pessoa está desempregada, para sustentar a sua família, né? Mas o objetivo é você buscar um emprego, se qualificar, melhorar, para que você não tenha que utilizar o seguro-desemprego. E os valores que recebe, Oliveira, não é igual ao salário que você ganha, né? O valor do seguro-desemprego ele é inferior, então ele não vai suprir as suas necessidades. Assim, a grosso modo, um trabalhador recebe mais ou menos de seguro-desemprego 80% do valor do salário dele. Mas isso é limitado. Então, o mínimo é salário mínimo, que hoje é R$ 1.212, e nós temos o máximo também hoje, que o trabalhador pode saber, que é R$ 2.106,08. Se um trabalhador recebe R$ 4.000, ele não vai receber R$ 4.000, ou seja, ele não vai receber 80% de R$ 4.000, que daria R$ 3.200. Ele vai receber R$ 2.106,08, que é o máximo, né? Se o trabalhador recebe a faixa de salário mínimo, R$ 1.200, R$ 1.500, ele vai receber o salário mínimo, que é o valor mínimo, R$ 1.212, tá? Mas é importante salientar que o seguro-desemprego ele é momentâneo. O máximo de parcela que você pode receber é 5 parcelas, o mínimo são 3 parcelas. Tá? Então, se você pensa, vou ficar desempregado 3 meses, assim que eu estou garantido. Mas isso não é uma garantia efetiva, é momentânea. Então, é importante que você procure se qualificar, melhorar nas suas condições, para que no novo emprego você tenha mais tempo e não precise sair e utilizar o seguro-desemprego. Mas, caso precise, a gente reconhece que realmente ajuda as famílias, os trabalhadores que estão desempregados. Então, você tem que ter, primeira vez, 12 meses de registro em carteira para que você possa dar entrada no seguro-desemprego. Numa segunda oportunidade, depois de 16 meses, basta 9 meses de carteira. E numa terceira oportunidade em diante, no intervalo de 16 meses, tá? de uma entrada para outra entrada, basta ter 6 meses de registro em carteira de trabalho para que você tenha direito da entrada no seguro-desemprego. Obrigado ao presidente Cecílio Carlos Silva. É verdade, seguro-desemprego é um item que tem contribuído bastante para os trabalhadores que estão desempregados. E olha que aumentou o número de desempregados depois da fatídica reforma trabalhista de 2017, quando se falava que fazendo a reforma iria melhorar o número de empregos. Não. Gente, uma coisa que eu acho um absurdo no Brasil é a quantidade de dinheiro que é distribuída para os partidos políticos e para os seus deputados fazerem a compra dos votos nos seus municípios. É lamentável, né? Ele procura um líder comunitário, um líder próximo a ele, numa cidade, e esse cara é o assessor do deputado tal, porque esse cara é aquele que está responsável de falar aquilo que o deputado não faz, né? Aquilo que o deputado não faz, porque ele não faz praticamente nada. Esse cara é o agente que o povo que paga imposto paga para ele não informar, não trabalhar, não fazer nada. É lamentável. Esse é o Brasil. Presidente Ivailson Sandra Silveira, trabalhadores teve uma perca, né, em relação ao banco de horas, né, presidente Ivailson? Tivemos uma perca muito grande quando a gente fazia banco de horas, que fazia parte da legislação trabalhista. A gente exigia da empresa alguma coisa em troca, como cesta básica, como uma condição do trabalhador ganhar um pouco com o banco de horas também. Agora não, agora o nosso presidente aí decretou uma medida provisória autorizando as empresas que não precisam mais procurar o sindicato para fazer banco de hora.
pode fazer por 6 meses, só conversando com o trabalhador e pronto. E aí que está o problema. Nós temos muitas empresas pequenas, principalmente as representadas pela Federação das Indústrias na área patronal, que não cumprem com a lei trabalhista. Quando eles pegam a oportunidade de sacanear os trabalhadores, vão fazer isso, estão fazendo já. Né? A outra atividade que eu falo sempre aqui, o trabalhador nem sabe o que é isso, a gente está lutando para que a convenção coletiva não atrase tanto, porque aquele direito adquirido que já era da Constituição foi retirado. Simplesmente hoje vencer um acordo coletivo, uma convenção coletiva, se o sindicato não tiver o cuidado de, no início da negociação, constar em ata já que será mantido todas as condições anteriores do acordo anterior, o trabalhador acaba sendo lesado. Nós temos padarias na região nossa que demorou, o ano passado, demorou 2 meses ou 3 para a gente fechar um acordo, e já não estavam pagando mais a cesta básica, não estavam pagando mais adicional de tempo de serviço, quer dizer, o trabalhador já estava sendo prejudicado. Agora, esse ano, felizmente, nós fechamos dentro da database, não houve atraso, e até eu queria fazer um lembrete aqui. As empresas que não conseguirem contratar o sindicato, ou não tiver a convenção coletiva que está em processo de registro ainda, tá? O reajuste foi 12,47%, tanto em todas as verbas econômicas que tem ali dentro, o piso salarial, o salário, o piso de inicial, a cesta básica, enfim, as cláusulas de condições econômicas, toda reajustada com 12,47%. É só entrar no sistema mediador do Ministério do Trabalho, ele vai achar lá. Não só a convenção já protocolizada lá, como também todas as nossas convenções estão lá. Se eu entrar no sistema mediador, vai aparecer ali a forma de escolher o período que ele quer, clicar lá em últimas convenções, ele vai ver todas as convenções fechadas esse ano que estão em vigência. Obrigado, presidente Ivailson Senhora Silveira. Verdade, esse negócio eu vi recentemente, quando teve aqui um presidente da República, uma empresa iria liberar os trabalhadores, que é a média de 1.000 trabalhadores, para ir no local para ver o presidente da República do Brasil. E aí eles questionaram o banco de horas, se o sindicato interveio mesmo. Não, a empresa que está deixando o funcionário ir, quer que o funcionário vá, inclusive colocou dentro de um ônibus para ir ao encontro, não é justo cobrar o banco de horas do funcionário depois, ele tem que trabalhar naquele horário que a empresa deixou ele sair. Se a empresa quer que ele saia para ele ver o presidente, não tem nada a ver de querer cobrar depois. Por isso que eu sou favorável às entidades sindicais que trabalham, olha aqui, uma reticência, que trabalham. Bem, deixa eu lembrar mais uma vez também, né, com relação a isso, que poucas empresas cumprem com as leis trabalhistas, é isso que o presidente Ivailson disse, né? Não pagam a cesta básica, o adicional por tempo de serviço. Por isso que o sindicato tem que intervir. O sindicato é uma entidade que precisa os trabalhadores entender que ele está do lado dos trabalhadores. É apenas o sindicato. Esse negócio de presidente de república aí na cidade falar que o sindicato tem que acabar, é porque o cara não quer, entendeu? O cara não tem nada de medida social, não tem entendimento nenhum. Aliás, tudo que fala, você fala bobagem. Intervalinho comercial, volto já já. A vitamina A é fundamental para a saúde dos nossos olhos. Ela é importante para a boa acuidade visual quando o ambiente fica mais escuro. A carência dessa vitamina pode levar à cegueira noturna. Ela pode ser encontrada no bife de fígado, leite, requeijão, legumes coloridos, como abóbora, cenoura, tomate, vegetais verdes escuros, como brócolis, espinafre e couve, e também em frutas amarelas, como mamão, manga e caqui. Dicas de saúde. Brócolis. Ao ingerir brócolis, procure sempre adicionar algum tipo de gordura, como por exemplo azeite virgem de oliva. Brócolis são uma fonte rica de beta-caroteno, um dos mais importantes antioxidantes. Mas o beta-caroteno é lipossolúvel, o que quer dizer que necessita da molécula de gordura
para que possa atravessar a parede intestinal e ser absorvido por nosso organismo. Nos preocupamos com você e sua saúde. Você ouviu Saúde Urgente. PS Bombas, com sede própria para acomodar seu carro com conforto e segurança. Dispomos de equipamentos sofisticados e uma linha de máquinas e ferramentas para realizar o serviço de injeção eletrônica em motores importados e nacionais. Tudo isso permite garantir precisão, eficácia, segurança e economia aos nossos clientes. PS Bombas, Avenida Doutor Alexandre Rasgulaef, 4479, fones 3246-5566 ou 9945-8882. PS Bombas, a líder em Maringá. Vida saudável. Alimente essa ideia. A informação nutricional do rótulo dos alimentos orienta sobre a composição do produto e a proporção de seus nutrientes. No rótulo, é obrigatória a declaração do valor energético e de nutrientes como carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibras alimentares e sódio. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Depois do intervalo comercial, Ronaldo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Volante de Maringá, essa vala de um lado rico, do outro lado pobre, cresceu muito nesse governo, que não tem nada de social, não é, presidente Ronaldo? A pobreza está aí para quem quer ver, e muita gente passando fome no Brasil. Sim, essa é uma tendência, quem é rico, mais rico, quem é pobre, mais pobre. Infelizmente hoje, Oliveira, você vai no mercado, ou você vai em qualquer outro lugar que você precisa ter um gasto, se você leva R$200, você vê com um pacotinho assim de compra, né? Já foi o tempo que você, com R$200, você fazia uma compra que você quase não conseguia trazer no seu carrinho. Hoje, você, na mão, você traz uma compra de R$200. Essa pergunta sua, Oliveira, é uma pergunta pertinente, e o trabalhador ele precisa ficar atento. Nós realmente estamos aí prestes a uma eleição presidenciável, mas o trabalhador precisa entender o seguinte, que precisa votar naquele candidato que tenha atenção, tenha o lado direcionado para o trabalhador. O trabalhador tem que prestar atenção. E também não é só eleger o candidato como presidente, mas também a Câmara de Deputados Federais, para que esteja direcionada na mesma situação que o presidente esteja, para que as coisas voltem a funcionar nesse país. Essa reforma trabalhista, Oliveira, ela foi um pé no saco dos trabalhadores, de todos nós brasileiros, certo? Onde se beneficiou e continua beneficiando mais o capital. Obrigado, presidente Ronaldo, conosco. Deixa eu conversar com o doutor Alex Bittencourt. Doutor Alex, vamos falar para o vendedor externo. Ele é ou não funcionário da empresa, doutor Alex Bittencourt? Prazer tê-lo conosco agora aqui. O vendedor externo, de regra, ele é funcionário da empresa, né? Ele tem as condições de trabalho do artigo 2º e 3º da CLT. Entre elas é a subordinação, né? Cumprimento de horário, né? Ele não pode alocar uma pessoa no lugar dele, um determinado dia, para cumprir aquela função de vender, porque a empresa quer dele a pessoalidade, né? Então, o vendedor externo, inclusive meta a cumprir, Oliveira, e horário para trabalhar, né? Normalmente, o vendedor externo ele presta conta diariamente para a empresa das viagens, né? Dos atendimentos, das vendas, né? O representante comercial não tem essas prerrogativas, né? Ele tem uma base territorial para vender e ele é por conta própria, né? Ele não presta conta se ele visitou a empresa, ele não presta conta se essa semana ele vai trabalhar ou não. Simplesmente os caras querem resultado, somente resultado. Se ele não trouxer os resultados pretendidos pela empresa, ele vai ser dispensado, talvez, né? Aí existe essa subordinação intrínseca, né, da relação da representação comercial, mas é uma subordinação meramente civil, né, de responsabilidade civil da prestação de serviço, né?
Então, o vendedor externo tem as condições do artigo 2º e 3º da CLT e o representante comercial não, Oliveira. Porém, na hora de fazer o acerto trabalhista, o vendedor externo tem os direitos da CLT, das convenções coletivas, né? 13º, férias, se a convenção coletiva tiver uma peculiaridade de cartão alimentação, assim, o vendedor externo tem. O representante comercial ele pode ser pessoa física ou jurídica, tá? Jurídica não, física ou CNPJ, assim está mais correto falar. E o acerto dele é aquele acerto da Lei 4886 de 65, né, que é 1/12 de toda a comissão que ele teve, né, no decorrer dos anos aí. Então ele tem direito a 1/12 dessas comissões, né? Esse é o acerto laboral do representante comercial, Oliveira. Abraço, doutor Alex Bittencourt. Vendedor externo, FGTS, né, o funcionário representante comercial. Outra coisa, ele é prestador de serviço, né, através do seu CNPJ, né? Esse vendedor é prestador de serviço. O que não é, esse outro passa a ser realmente funcionário da empresa. Ele saca FGTS, ele tem os direitos trabalhistas natura, né? Enquanto que o outro é in natura, né? Pode ganhar alguma coisa da empresa através do PAT, né? O Programa de Assistência ao Trabalhador, mas ele não tem vínculo, né, direto com a empresa. Ele tem o seu CNPJ e presta serviço para essas empresas. Abraço para todo mundo, obrigado pelo carinho. Quinta-feira estaremos voltando aqui no nosso canal do YouTube para outra vez trazer informações para todos vocês que nos assistem. Obrigado, abraço, frio para todo mundo.